Às vezes, a vida pesa de um jeito que ninguém consegue ver ou entender. Você acorda com aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse faltando, ou como se algo estivesse prestes a desmoronar. E ninguém imagina o quanto isso cansa. A mente cansada, o corpo pesado, a vontade de sumir por uns dias, ou talvez até por mais tempo. Todo mundo te vê vivendo a vida normalmente, mas ninguém percebe que por dentro tem uma guerra acontecendo. E é por isso que às vezes você pensa em desistir, e eu entendo. Mas antes disso, antes de você tomar qualquer decisão, eu preciso te contar uma coisa importante. Você não está quebrado, você só está cansado. E existe uma diferença enorme entre esses dois. Quando algo está quebrado, precisa ser consertado. Quando cansado, precisa descansar. Mas a gente vive em um mundo que não deixa você parar. Todo dia, alguém exige mais de você. Todo dia, alguém espera que você aguente. Todo dia, você tenta carregar tudo sozinho, como se fosse obrigação. Não é. Você não foi feito para suportar o peso do mundo, muito menos sozinho. E esse cansaço que você sente, essa exaustão que parece não acabar, não significa que você já está derrotado. Significa que você está vivo. Significa que você está tentando. Significa que você ainda se importa. E isso já faz de você alguém muito mais forte do que imagina. Existe um silêncio que ninguém vê. Aquele silêncio que te abraça quando você fecha a porta do quarto, quando você fica sozinho com seus pensamentos, quando a coragem escapa por entre os dedos. Esse silêncio dói. É nele que você começa a acreditar que nada vai mudar, que você está preso, que não adianta tentar. E sabe o que é pior? Você começa a achar que é o único que se sente assim. Mas você não é o único. Todo mundo desmorona em silêncio. Todo mundo já teve vontade de jogar tudo para o alto. Todo mundo já pensou em desistir. Mas nem todo mundo admite isso. E aí? Você acha que só você está destruído. Mas não está. Acontece que a vida não mostra os bastidores de ninguém. Você só vê o palco. Mas é nos bastidores, onde a bagunça está acontecendo, que todo mundo tenta sobreviver. A verdade é que o mundo não vai desacelerar para você respirar. E isso assusta. Assusta porque parece que você está sempre ficando para trás. Assusta porque todo mundo parece saber para onde está indo, menos você. Mas sabe o que mais isso significa? Que mesmo do jeito que você está, você ainda pode continuar. Que você não precisa de um grande plano, não precisa de uma solução mágica, não precisa estar 100%. Você só precisa dar um passo, um único passo. Mesmo pequeno, mesmo tremendo, mesmo duvidando. Porque passos pequenos também te levam para frente. Ninguém sabe da sua luta. Ninguém sabe do seu esforço. Ninguém sabe das noites que você passou acordado, tentando encontrar motivos para continuar. Ninguém viu quando você segurou o choro. Ninguém viu quando você fingiu estar tudo bem. Ninguém viu quando você caiu e teve que levantar sozinho. E mesmo assim, você continuou. Você tem ideia do tamanho disso? Não é qualquer um que aguenta o que você aguentou. Não é qualquer um que passa pelo que você passou e continua de pé. Você já sobreviveu a dias que pareciam intermináveis. Agora, imagine o que você ainda é capaz de sobreviver. Todo mundo fala sobre ser forte. Falam como se força fosse algo simples. Como se fosse apenas levantar a cabeça, sorrir e seguir. Mas ninguém fala sobre o outro lado da força. Ninguém fala sobre o seu esforço para não desmoronar. A força que você precisa para lidar com o que sente. A força que você usa para continuar.
quando ninguém está te vendo. Ser forte não é nunca cair. Ser forte é cair 1000 vezes e levantar 1001. A verdadeira força não está no que as pessoas veem, está no que ninguém vê. Está naquele momento em que você pensa em desistir, mas decide tentar só mais um dia. Está naquela vez em que você chorou escondido, mas limpou o rosto e continuou vivendo. Isso é força, e você tem mais do que imagina. Existe uma mentira sutil, silenciosa, perigosa, que você começou a acreditar. A mentira de que você não é bom o bastante. A mentira de que você sempre falha. A mentira de que você nunca vai sair do lugar. Mas essa mentira só existe porque você está cansado. E quando a mente está cansada, ela cria monstros que não existem. Você não é insuficiente. Você não é incapaz. Você não é fraco. Você está machucado. E tem uma diferença gigante entre estar machucado e ser fraco. Quando você está machucado, você precisa de tempo, precisa de pausa, precisa respirar. Você não precisa de cobrança. Você não precisa de julgamento. Você não precisa de perfeição. Você precisa de cuidado com você mesmo. Tem fases da vida que simplesmente param de fazer sentido. Você começa a se questionar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu continuo tentando? Será que algum dia isso vai valer a pena? Essas perguntas não significam que você deve desistir. Significam que você está mudando. Quando a vida fica apertada, quando tudo parece confuso, quando nada se encaixa, é porque você está sendo empurrado para fora de uma fase velha. É desconfortável, é estranho, é doloroso, mas é necessário. O desconforto vem para te mover, para te tirar do que já não serve, para abrir espaço para o que vai fazer sentido lá na frente. Mesmo onde dói, você está seguindo em frente. Uma das coisas que mais te derruba é a comparação. A comparação silenciosa que você faz todos os dias, quando olha a vida dos outros e sente que está atrasado. Isso te destrói por dentro, mas você precisa lembrar de algo extremamente importante. Você vê a vida das pessoas, mas não vê o sofrimento delas. Você vê as conquistas, mas não vê as quedas. Você vê o sorriso, mas não vê o peso que está escondido atrás dele. Você está se comparando com ilusões, com recortes, com pedaços pequenos da vida de alguém. Mas a sua história é completa, com altos, baixos, tropeços, vitórias e um monte de coisa que ninguém sabe. E você não pode comparar o seu capítulo 20 com o capítulo 2 de alguém. Existe algo bonito, muito bonito, em caminhar devagar, porque quando você anda devagar, você percebe detalhes que as pessoas apressadas nunca veem. Você enxerga seus próprios avanços. Você percebe sua própria evolução. Você começa a confiar em você de verdade. Caminhar devagar não significa fracassar. Significa maturidade. Significa consistência. Significa sabedoria. A pressa te atropela. O ritmo te leva mais longe. Não importa se está lento, importa se está indo. Até aqui, você sobreviveu a absolutamente tudo que tentou te derrubar. E isso não é pouca coisa. Você já enfrentou dias que pareciam impossíveis, noites que pareciam intermináveis, momentos onde você achava que não ia suportar mais nada. Mas você suportou. Você pode até não perceber, mas existe uma força dentro de você que muita gente nunca vai conhecer. Uma força silenciosa. Uma força que você não mostra para ninguém. Uma força que te manteve de pé quando tudo desabou. E essa força está aí dentro agora mesmo. Mesmo que você não sinta. Mesmo que você ache que não existe. Existe uma batalha acontecendo dentro de você.
Uma batalha que ninguém vê. Uma batalha entre a parte que quer desistir e a parte que ainda acredita. Essa luta é silenciosa, mas é real. E ela te cansa. Ela te esgota. Ela te confunde. Mas toda batalha interna tem um propósito. É nos momentos de conflito que você cresce. É quando você enfrenta seus medos que você se transforma. Você não está perdendo essa guerra. Você está lutando ela. E lutar já é vitória. Eu sei, quando a mente está pesada, tudo ao redor parece apagado. Você tenta enxergar o futuro e só vê névoa. Mas aqui vai uma verdade importante. A névoa não significa que seu caminho acabou. Significa apenas que você está entrando numa parte nova da sua própria história. Toda fase nova começa assim, confusa, dúbia, desconfortável, vazia. Mas é exatamente dessa fase que nascem as versões mais fortes de você. Não importa quão escuro pareça agora, existe um futuro esperando por você. E esse futuro não vai ser sempre assim. Não vai sempre doer. Não vai sempre cansar. Existe um momento, um dia, lá na frente, onde você vai olhar para trás e finalmente vai entender o porquê de tudo isso. E quando esse dia chegar, você vai agradecer por não ter desistido aqui. Você não precisa dar saltos enormes. Não precisa transformar sua vida inteira de uma vez. Você só precisa dar o próximo passo. Mesmo pequeno, mesmo tremendo, mesmo duvidando. É assim que a vida muda. Paus, por passo, por passo. E se hoje você só consegue dar um passo, então é esse passo que importa. Você não chegou até aqui por acaso. Talvez você não perceba agora. Talvez você não consiga ver sentido nisso tudo. Mas existe algo em você que continua empurrando você para frente. Esse algo é coragem. Essa coragem aparece nos dias bons, mas principalmente nos dias ruins. A coragem de continuar, a coragem de tentar de novo, a coragem de acreditar silenciosamente que existe algo melhor esperando lá na frente. Então escuta com atenção e guarda isso para você. Você não está no fim, você está no meio da virada. Você não está perdido, você está se encontrando. Você não está fracassando, você está evoluindo. E você não está sozinho. Eu sei que dói, eu sei que cansa, eu sei que às vezes parece impossível, mas você vai sobreviver a isso, assim como sobreviveu a tudo antes. Dê o próximo passo, só mais um, e depois outro. E se não der mais para correr, ande. Se não der para andar, rasteje, mas continue. Você não faz ideia do quão perto está. O seu melhor capítulo ainda não começou.